Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Recentemente apareceu no fórum da Comodo o Comodo Internet Security 2025. Ninguém sabe se essa realmente vai ser a versão final que vai ser liberada para o público, até porque não há um comunicado oficial da empresa, mas um usuário navegando no site do Comodo acabou descobrindo um link que baixa essa edição. Bom, como ninguém sabe, fica complicado, mas mesmo assim eu resolvi baixar essa versão, fazer sua instalação, verificar as configurações, revisar tudo, configurar ele do jeito que eu acho que seria o ideal e colocá-lo à prova contra 100 malwares novos. Vamos bora ver no que deu esse teste. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma verificação de atualizações do Windows para que ele fique realmente totalmente atualizado e que a gente possa, dessa forma, fazer um teste mais coerente com a realidade. E esse teste está sendo realizado no dia 31 de maio de 2024. Como eu mencionei, são 100 arquivos, todos eles baixados no dia 30/5, dia 30 desse mês. Deixa eu aproveitar e verificar as configurações do Explorer para poder exibir as extensões e arquivos ocultos. Aqui no fórum oficial do Comodo, o último tópico referente a esse produto, ao Internet Security, é com relação ao Comodo Internet Security 2024, versão 12.3.2.8124. E esse seria o último beta a ser lançado antes da versão final. Só que se você descer um pouquinho mais, você vai encontrar um tópico criado por algum usuário sobre o Comodo Internet Security 2025 Premium. E aqui ele comenta que ele acabou esbarrando com esse instalador no próprio site do Comodo, num link bem escondido, né? Mas ele fez a instalação, tirou algumas prints, postou aqui no fórum e perguntou ao Meli, que é o ex-CEO da Comodo, ou a qualquer um que pudesse responder a respeito, sobre essa versão, se ela realmente é a versão final. Repara que essa é a página que está falando que o Comodo Cloud Antivírus não é mais suportado. Ele caiu em desuso e a empresa simplesmente abandonou esse produto. Só que aqui você vai ter a opção para poder baixar o Comodo Internet Security ou o Comodo Antivírus, a versão completa, paga. Só que embaixo você vai ter o link para baixar o Free Antivírus, a versão gratuita. E quando você clica aqui, você vai acabar baixando esse Internet Security de 2025. Como eu já baixei, eu não preciso fazer o download de novo. Mas aqui você consegue ver o tamanho do arquivo e a versão que eu baixei. E antes de começarmos esse teste, eu vou te mostrar algumas coisinhas que eu tenho nesse computador, como por exemplo, vários documentos aqui na pasta de documentos, alguns downloads, algumas imagens, músicas eu não tenho nada, mas eu tenho aqui um vídeo com uma legenda. Eu vou vir aqui no meu instalador do Comodo, propriedade, desbloqueio o arquivo, e agora vamos dar uma olhada nos detalhes sobre esse instalador. E aqui diz que é o Comodo Internet Security 2025, versão 12.3.3.8140, ele tem mais ou menos 82 megabytes e esse é o arquivo assinado digitalmente. O nome do signatário é a própria Comodo Security e a gente pode também dar uma olhada no próprio certificado digital que foi utilizado para assinar esse instalador. E como você pode ver, é um certificado emitido pela Sectigo. Para quem está ligado, essa empresa ela era uma empresa da Comodo, uma subsidiária, a qual foi vendida para um parceiro, para um ex-parceiro da empresa Comodo. Enfim, é curioso ver que a Comodo continua usando o certificado dessa empresa. Na verdade, não é que seja curioso, na verdade faz até sentido isso, né? Mas enfim, para quem está ligado nas tretas passadas, isso aqui pode ser algo bem curioso. Por fim, nós vamos fazer uma verificação, uma revisão das configurações do Defender, porque eu preciso desativar todas as proteções que o Windows tem, ou pelo menos quase todas que eu consiga desativar. Eu aproveito e adiciono a pasta que contém aqueles malwares na lista de exclusões, para que o Windows Defender não interfira nos meus testes. E como eu falei, eu vou tentar desabilitar tudo e vou marcar todas as opções que eu puder para ignorar as notificações essas que o próprio Windows tem, né? E por fim eu vou executar o instalador dele como administrador, para aí sim fazer a instalação correta. E aqui nessa pasta eu também já tenho o Kaspersky Virus Removal Tool, que eu vou estar executando após os testes. Bom, durante a instalação eu vou escolher os módulos que eu quero, e aqui só tem dois, antivírus e firewall, eu vou instalar os dois e vou seguir com a instalação. Agora, eu vou desmarcar algumas opções que eu não quero, por exemplo, eu não quero alterar o meu provedor DNS e também não quero enviar anonimamente estatísticas de uso do programa para Comodo. Mas eu deixo a opção para enviar para a nuvem as amostras marcada. Com ele instalado, agora eu posso abrir sua interface e realmente ela foi reformulada, ela está bem mais bonitinha.
E quando eu começo a mexer na interface, ele automaticamente começa a fazer a primeira atualização de base de dados. E depois de alguns minutinhos eu vou simplesmente cancelar essa atualização, porque, enfim, depois eu faço isso. Eu só quero dar uma revisada nas configurações, fazer alguns ajustes, entendeu? Dar uma olhadinha na interface, no que mudou aqui, se é que mudou algo. E a princípio parece que não mudou nada. Então, eu já venho aqui nas configurações e ativo a defesa proativa, que é a configuração que eu recomendo para todo mundo. Aplico essa alteração e reinicio o meu computador. Até porque o Comodo pede para você reiniciar o computador quando você instala ele. Após isso, eu volto para a interface principal e ele vai exibir para mim uma tela mostrando alguns recursos e recomendando que eu compre uma licença. O que eu não quero, então eu marco essa opção para não ser notificado mais sobre isso e vamos seguir o baile. E ele vai fazer uma verificação de atualizações automaticamente de novo, só que dessa vez eu vou deixar rolando. Já posso aproveitar e dar uma olhadinha nas opções que eu tenho. Voltando aqui para as configurações, eu tenho uma série de temas interessantes, eu tenho todas as línguas, os idiomas que esse produto foi traduzido para, eu tenho algumas opções aqui e já começo a fazer minhas configurações. Eu não quero receber alertas sonoros, e se você reparar aqui na interface principal tem um escudozinho, uma coroa para você poder aplicar uma licença, né? Então, eu vou desmarcar essa opção, cliquei em aplicar e aquele ícone sumiu. Essa opção sempre existiu, tá? Só mudaram a forma como ela é apresentada. E eu sigo o baile. Aparentemente não tem nada diferente por enquanto. Como isso aqui é uma máquina virtual apenas para um teste, eu não preciso ficar verificando por atualizações do produto o tempo inteiro, né? Então eu posso desmarcar isso aqui. Eu espaço um pouco o período em que o Comodo vai ficar verificando atualizações de base de dados, né? Aqui nas configurações de antivírus, verificação em tempo real. Aparentemente são as mesmas opções de sempre. E aqui eu não preciso mexer em nada. Agora, na parte das configurações para as verificações que eu posso fazer com o Comodo, eu vou mudar algumas coisinhas, tá? Repara que eu desmarquei a opção de atualizar o banco de dados para verificação. Isso porque, se aquela opção ficar marcada, toda vez que eu tentar fazer uma verificação manual, antes dele começar a verificação, ele vai primeiro fazer uma atualização da sua base. E eu não quero isso, como eu falei antes, porque isso aqui é um teste dentro de uma máquina virtual. Então, eu não preciso ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Mas um pouquinho mais para frente eu vou voltar aqui e vou mudar essa opção. Você vai ver o porquê. Terminando as configurações do módulo antivírus, agora vamos para configurações de autocontenção. E aqui na primeira opção, ele vai ter a parte de não virtualizar acesso a, e aí tem uma frase. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar algumas pastas que ele já tem marcadas como padrão para serem ignoradas. E eu não quero isso. Você não vai querer isso, então desmarca essa opção. E agora vamos para a parte crucial de configurações do Comodo, que é a configuração de execução virtual da autocontenção. E aqui, infelizmente, pelo menos nessa versão, ele manteve, ou melhor, a empresa manteve a configuração que ela sempre utilizou aqui nas outras versões. E eu recomendo que você marque isso aqui, ó, definir nível de restrição e mude a opção para restrito ou não confiável. Lembrando que se você marcar como não confiável, você nem vai receber as notificações do próprio Comodo, da central de notificações. O que eu não acho que seja uma boa, até porque tem coisas que ele vai acabar bloqueando ou isolando e que você tem certeza que não são coisas perigosas. Pode ser um falso positivo ou algum programa que não tem uma assinatura digital, por exemplo. Então, se você marcar a primeira opção ali, você nem vai ver a notificação, cara. Entendeu? Então, acaba que se torna um pouco mais chato para você poder ajustar as configurações e desbloquear algum programa que tenha sido bloqueado. Eu, particularmente, prefiro marcar como restrito. Dessa forma, qualquer coisa que ele entender que não é reconhecido como algo legítimo, ele vai isolar automaticamente e vai isolar dentro de um ambiente completamente restrito. Ou seja, sendo um falso positivo, sendo um arquivo que não tem assinatura, mas que seja legítimo. Ou sendo realmente um arquivo perigoso, não importa, qualquer um desses arquivos, quando for executado na autocontenção, ele vai ficar completamente restrito dentro desse ambiente virtual, que, convenhamos, é o melhor nível de proteção que você pode esperar de qualquer produto antivírus. E para essas configurações eu não preciso do RIPS, desabilito ele, e aqui em Firewall eu não tenho muita coisa para mexer, mas vale ressaltar que as configurações que se tem aqui são exatamente as mesmas das versões anteriores. Agora, descendo um pouquinho, configurações de reputação, eu não preciso mudar nada aqui, em grupos de arquivos também não, lista também não, arquivos enviados também não e lista de fornecedores também não. Em relatórios você pode mudar algumas coisinhas da forma que você preferir. Eu não costumo mexer nisso aqui. A única coisa que eu costumo desmarcar é a parte de enviar estatísticas anônimas de uso do programa para Comodo. E agora vem a exclusão de verificação. Aqui, cara,
É um ponto que é uma questão de preferência. Algumas pessoas vão recomendar que você faça isso, outras vão dizer para você que não há necessidade. Na minha concepção, o antivírus precisa verificar tudo e qualquer meio e qualquer ambiente do seu sistema operacional. Então, se por padrão ele tem algumas pastinhas que ele adiciona nas listas de exclusões para serem ignoradas, eu não acho uma boa, tá? Então, eu vou marcar o Recycled Bin e vou marcar também a própria pasta onde o Komodo foi instalado, porque eu quero que ele verifique também a sua própria pasta. Até porque tem malwares que o hacker que desenvolveu aquilo sabe, ele está ligado que tem antivírus que vão ter esse tipo de pasta na lista de exclusões. Então, nada impede o cara de desenvolver um malware, um vírus, que vai tentar se multiplicar e contaminar essa pasta. Se ele conseguir entrar nessa pasta e ela estiver na lista de exclusões, ferrou. Porque o teu antivírus não vai detectar aquele vírus, ele vai simplesmente ignorar e você vai estar com uma máquina contaminada e sabe-se lá Deus o que vai estar acontecendo nela, né? E a gente não quer isso. Então eu marco esses dois carinhas e excluo dessa lista. Em aplicativos excluídos, aqui eu não gosto de mexer porque é o Search Indexer e na última opção também nada. Agora vem análise de scripts. Eu particularmente não mexo nada aqui, mas você pode brincar, mudar algumas coisas se você quiser. Eu não recomendo, tá? Mas fica a seu critério. O importante é que você tenha as opções, né? E agora, por fim, você vai ter uma gama de proteções avançadas, por exemplo, o vírus Scope, central de dispositivos, filtro web e adicionais. E aqui eu não mexo em nada, tá? Aliás, eu mexo sim. Em adicionais, essa primeira opção eu desmarco. Embora quando você clique em estes aplicativos, abra uma janelinha e não apareça nenhum aplicativo ali, não apareça nada ali, mesmo assim, não detectar injeção de shellcode para alguma coisa, ou pastas ou arquivos, cara, eu não quero que isso aqui fique marcado. Eu quero que o Komodo verifique também injeção de shellcode para qualquer coisa. Então, desmarca essa opção, tá? Isso é importante, tá bom? Eu quase falei besteira aqui dizendo que não mexia muita coisa, mas é porque eu esqueci, desculpa. Essa opção você precisa desmarcar também para garantir uma proteção ainda mais elevada para o seu sistema. Tudo configurado, clique em aplicar. O meu Komodo está pronto para ser utilizado e de uma forma bem tranquila. Mas vamos continuar dando uma olhadinha nas opções que eu tenho aqui. Até porque a interface mudou um pouquinho, então, né? Se você vier aqui no Czinho do Komodo, você vai ter um atalho para todos os módulos. Aqui você consegue ativar ou desativar cada um deles da forma que você quiser e no momento que você preferir. E aqui eu vou ter as opções padrão do próprio antivírus, como verificação, atualização, extras e coisas assim, né? Repara que aqui tem uma opção para verificação de reputação. Eu te recomendo rodar isso aqui assim que você instala o Komodo, porque isso aqui é o seguinte: quando você clica nessa opção, o Komodo vai fazer uma verificação rápida dos arquivos e pastas de sistemas que ele já tem marcados ali como padrão, para saber se tem algo ali que ele não vai reconhecer, que ele vai botar como malware ou qualquer for, qual que seja a decisão dele, né? O importante é, por exemplo, você acabou de formatar um computador, instalou o Windows do zero e instalou logo em seguida esse antivírus. Se você fizer assim, roda essa paradinha aqui de reputação, porque pode ser que alguns arquivos de sistema do Windows caiam aqui como arquivos não reconhecidos, desconhecidos, né? Ou até como arquivos não confiáveis. E, velho, se você acabou de instalar o Windows a partir de uma ISO oficial sem modificação, a tua máquina tá limpa, né? Então você roda isso aqui e é tudo aquilo que ele encontrar que ele não reconhecer, você sabendo do que se trata, você pode vir aqui e marcar todos eles para serem arquivos confiáveis e aplicar, para que nada interfira no funcionamento do teu computador com o seu Windows, sacou? Você não é obrigado a rodar isso aqui não, tá? Mas se você tem uma instalação limpa e botou o Komodo, é interessante fazer isso. E aqui você vai ter aquela parte de enviar arquivos. Diz a lenda que qualquer coisa que você envia por aqui está sendo enviado para Komodo Valkyrie, que é uma plataforma um pouco parecida com o que nós temos no VirusTotal, porém é da Komodo. E, em teoria, essa plataforma seria bem avançada. Você também vai ter a opção para verificar relatórios. E, cara, aqui você vai ter muita informação, tudo bem organizado e completinho para você poder entender o que está acontecendo com o seu computador. E, por fim, você vai ter fundamentos de limpeza e o Komodo Kill Switch. Para esse nosso teste, eu vou instalar o Komodo Kill Switch porque ele é um ótimo aliado para você verificar processos que estão rodando no seu computador. Basta você clicar nesse botão, vai aparecer o Komodo Kill Switch, clique em aceitar e instalar e espere ele baixar e instalar para você. É bem rápido e o arquivo é pequeno. Então, aqui você não vai ter nenhum tipo de problema. E quando ele acaba de ser instalado, ele automaticamente é executado. Para quem já acompanha aqui o canal com esses testes, já conhece essa interface. E, curiosamente, quando ele é instalado, ele não é adicionado no menu iniciar como atalho. Mas tudo bem, não tem problema. Se você clica aqui em Fundamentos de Limpeza, você vai estar executando o Komodo Cleaning Essentials, que é uma ferramenta bem poderosa para a limpeza da máquina.
a qual eu não vou utilizar no meu teste porque não é necessidade, até porque no final eu vou rodar aquela ferramenta da Kaspersky. Aqui você tem a opção para importar o banco de dados de antivírus dele, de assinaturas de antivírus, porque a Comodo fornece também como opção o download do arquivo completo. Então funciona assim, você vai lá no site oficial, baixa esse arquivo para a tua máquina, vem aqui, clica, seleciona esse arquivo e manda importar. E basicamente é isso, meu Comodo está completamente configurado, atualizado e pronto para ser colocado à prova. E como de costume, eu vou abrir a pasta com os malwares, vou abrir o Comodo aqui, o switch, vou reorganizar a minha tela para ficar mais fácil você poder visualizar tudo, vou extrair todos os arquivos, cada um para uma pasta com seu próprio nome, para ficar mais organizado, e após extrair, eu posso apagar os arquivos compactados protegidos por senha. E o Comodo já começa a encontrar algumas coisas, e tudo que ele encontrar eu vou mandar limpar ou bloquear. E como você pode ver aqui, eu já apaguei os arquivos compactados e sobraram 100 pastas com 100 malwares. Então vamos fazer uma verificação manual com o Comodo. Lembrando, tudo que ele encontrar, eu já pré-configurei para ele meio que tentar desinfectar os arquivos. Ou seja, ele vai tentar desinfectar e se não conseguir ele vai simplesmente apagar, vai limpar. E tudo que é balãozinho que ele mostrar para mim, eu vou mandar ele limpar ou bloquear. Lembre-se, qualquer arquivo desse tipo que você rodar na tua máquina, você tendo certeza que é um arquivo perigoso, você não vai ficar perdendo tempo nem vai ficar de bobeira. Então, cara, confia no seu antivírus. Ele mostrou alguma coisa? Bloqueia ou exclui. Não perde tempo. E por fim, eu vou fazer uma nova verificação por precaução e aparentemente é isso. Então, como ele apagou algumas coisas, eu vou acessar cada uma dessas pastas e todas as pastas que estiverem vazias, eu vou apagá-las. E no final sobraram 80 pastas, ou seja, o Comodo conseguiu eliminar 20 malwares desses 100. E agora vem uma parada curiosa. Se eu fosse encerrar esse teste agora, realmente esse seria talvez o pior antivírus que existe. Porque, cara, convenhamos, de 100 malwares com uma verificação manual, com ele todo atualizado e tudo configurado, ele só conseguiu eliminar 20? Complicado, né? Só que se você para pensar um pouco sobre comportamentos de malwares e propósito de um antivírus, você vai começar a se ligar que o propósito dele não é eliminar o arquivo, apagar o arquivo. Tudo bem, apagar um arquivo contaminado ou um próprio malware é algo realmente bem interessante e importante. Só que mais importante que isso é saber se esse antivírus consegue bloquear a execução do malware. Essa que é a parada. E isso a gente vai verificar agora. Lembra que eu comentei que eu ia mudar aquela parte de verificação manual? Pois é, eu vou voltar lá e na verificação manual eu vou configurar para que ele atualize o banco de dados. Porque como da primeira vez que ele abriu essa tela para fazer a atualização eu cancelei, agora eu fiquei na dúvida, será que ele está atualizado? Mas acaba que isso não vai fazer muita diferença. Enfim, então vamos começar o nosso baile. Eu vou fazer o seguinte, cara. Como são 100 arquivos baixados de um site que compartilha malwares, eu sei que todos eles são malwares. Então, nem vou perder tempo executando cada um deles e jogando para o vírus total. Eu simplesmente vou executar um por um e toda notificação que aparecer, toda parte que o Comodo me mostrar uma informação pedindo para eu executar alguma ação, eu sempre vou marcar limpar, bloquear ou finalizar o processo. Nunca marque para executar fora da contenção ou como confiável algo que você não conhece. Ah, pois é, de vez em quando vai aparecer uma opção perguntando se eu quero confiar no arquivo ou executar isoladamente. Para esses casos, eu vou sempre mandar isolar. E vamos seguir o baile até o fim.
E por fim, olha a quantidade de coisa que está rodando aqui, inclusive scripts de PowerShell. Olha a quantidade de processos que o Windows Explorer está mostrando para mim que estão em execução. Olha para minha barra de tarefas, a quantidade de porcarias que está sendo executada. Olha aqui para o Kill Switch, a quantidade de processos que tem aqui que são processos desconhecidos. Agora que a gente vai descobrir se esse produto realmente funciona, né? Para quem não está ligado, o Komodo tem uma tecnologia chamada autocontenção que funciona assim. Tudo que você executar que não for reconhecido como algo realmente legítimo, ele vai executar dentro de um ambiente virtual. E é um ambiente virtual individual, ou seja, cada arquivo roda dentro de um ambiente próprio. E no fim das contas, você tem a opção para apagar tudo que tem nessa autocontenção. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. E se você reparar aqui na direita, na tela do Komodo Kill Switch, tudo quanto é processo que está ali, são processos de arquivos que estão sendo rodados, que estão sendo executados dentro da autocontenção. Ou seja, são aqueles malwares que eu baixei executando dentro de um ambiente virtual. Quando eu clico em reiniciar a autocontenção, todos eles são eliminados, o que é algo extraordinário. Mas será que realmente eliminou? Será que minha máquina não ficou vulnerável? Será que algo não passou? Bom, parece que não. Se você reparar aqui embaixo, todos os ícones desapareceram, todos os processos foram finalizados, mas como nós vimos no primeiro momento do teste, o Komodo Internet Security, o seu módulo antivírus, não consegue eliminar quase nada. Lembra que de 100 ele conseguiu eliminar apenas 20, restando 80? Pois é, quem me garante que essas coisas não estão aqui contaminando tudo? Então, para prosseguirmos com o teste, eu vou fazer o seguinte: como eu já executei todos eles, eu posso apagar todos os arquivos que estão aqui, até porque nós sabemos que o Komodo não vai apagar esses arquivos, mas o importante é saber se o Komodo realmente conseguiu bloquear a execução de cada um deles. E eu posso também apagar a pasta com arquivos temporários do meu perfil de usuário e a pasta de arquivos temporários do Windows. Afinal de contas, são arquivos temporários e, volto a dizer, se algo aqui que eu executei foi ignorado pelo Komodo, não importa se eu vou apagar dos arquivos temporários ou de onde quer que seja. Se passou, já contaminou minha máquina, já infectou e já era, entendeu? Essa que é a ideia. Então agora nós vamos aproveitar o embalo e vamos rodar o Kaspersky Virus Removal Tool como administrador. E eu vou marcar para ele executar tudo, para ele fazer uma verificação completa do meu disco inteiro. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer no final. E, estranhamente, no fim das contas, o Kaspersky Virus Removal Tool diz para mim que ele não encontrou nada. 0 objetos encontrados, 0 objetos neutralizados, 0 objetos em quarentena. Aí, se eu quiser, eu posso clicar aqui em detalhes para ver mais algumas informações. Ele vai me mostrar algumas coisinhas de alguns arquivos que estão bloqueados, que ele não conseguiu fazer nada, porque não tinha nada, né? E se eu quiser, eu posso exibir informações adicionais. E aqui ele vai mostrar para mim basicamente tudo quanto é processo que ele verificou e tudo está com ok. Evento com start ok. Ou seja, que não tem nada ali, não tem nenhuma infecção, não tem nenhuma alteração a nível de arquivo de sistema. Pois é, no fim das contas, ele de fato isolou tudo, bloqueou tudo, nada passou, nada contaminou minha máquina e nós temos o Kaspersky Virus Removal Tool confirmando esse diagnóstico. Eu posso vir aqui na parte de históricos da quarentena, selecionar tudo e apagar todos os índices que tem aqui na minha quarentena. Lembrando que isso aqui não são os arquivos, tá? Isso aqui é só o log mostrando para mim as contaminações e as coisas que o Komodo foi capturando e organizando como informações para eu poder fazer uma análise depois. Eu posso limpar esse log ou não. E agora eu vou executar novamente o Komodo Kill Switch para ver quais são os processos desconhecidos que estão rodando e não tem nenhum rodando. Essa é a interface principal dele. Agora resta esperar e ver se a Komodo vai de fato lançar essa versão como a versão oficial final para todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se esse produto... nem tem muito o que comentar, né? Valeu, galera. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, dá o joinha, compartilha com seus amigos, compartilha com aqueles caras que você conhece, que estão sempre falando que esse produto aqui é ruim e blá blá blá. Eu não estou dizendo que ele é o melhor, tá? Mas eu estou mostrando para você, de novo, que, bom, ele pode não ser o melhor, mas ele consegue bloquear literalmente tudo que você joga aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui!